Essa África que é a mãe da humanidade, esta África que é o berço do mundo. E para exaltar a África, nós estamos trazendo também uma grande civilização. E para isso nós vamos mostrar um desfile. Vocês vão se deliciar mostrando cores, beleza, liberdade dessa grande África, dessa África mãe. Com vocês, nossa colega Ana Clara. Brasilidade e africanidade. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, a própria criação de tal feriado nacional decorrente da Lei 10.639 de 2003. É importante, pois serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura do Brasil. Começamos então explicando o que é brasilidade e o que é africanidade. Brasilidade, característica distinta do Brasil e do brasileiro, sentimento nacional dos brasileiros, brasileiríssimo. Africanidade, característica distinta do africano e da grande África, manifestada como essência de cada uma das diversas culturas que cada país deste grande continente contém. Mas e nossas raízes? O que importa nesta discussão são as implicações africanas enquanto etnia e não enquanto raça. Com 54 países e muito debate sobre este número, a África é considerado pela maioria dos antropologistas e paleontologistas o território mais antigo do planeta em termos de habitação. Cientistas acreditam que a origem da humanidade deu-se neste continente enorme, tendo descoberto fósseis que evidenciam espécies das quais seríamos descendentes há mais de 7 milhões de anos, e por isso é muitas vezes chamado de berço da humanidade. O português é falado em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, além de algumas outras regiões isoladas. Muitas vezes levando a aparição de crioulos de base portuguesa, Ano Bom na Guiné-Bissau e Caça-Mansa no Senegal. Mas foi através da escravidão que o Brasil realmente tomou contato com o africano, desde o período colonial até o fim do Império, sendo abolida gradativamente com a Lei Áurea em 1888. Os negros escravos que vieram para o Brasil saíram de vários pontos do continente africano, da costa ocidental, entre o Cabo Verde e da Boa Esperança, da costa oriental de Moçambique, e mesmo de algumas regiões do interior. O grupo mais importante introduzido no Brasil foi o sudanês, que nos mercados de Salvador se espalhou por todo o recôncavo. Desses negros, os mais notáveis foram os iorubás, os nagós, os jejes, seguindo-se os minas. Outros grupos de origem berbere e etiópia tinham influência muçulmana. Ainda vieram grupos da cultura chamada Banto, os angolas, os congos, os cambidas e os benguelas e os moçambiques. Os bantos foram introduzidos em Pernambuco, de onde seguiram até Alagoas, no Rio de Janeiro, de onde se espalharam por Minas Gerais e São Paulo, e no Maranhão, atingindo daí o Grão-Pará. Ainda no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, foram introduzidos os camundás, os camundongos e os guissamãs. Com tantas regiões e culturas envolvidas, fica fácil entender por que haviam tantos conflitos entre os escravos e por que houve tanta influência da cultura brasileira, em termos de religião e hábitos. A expressão africanidade brasileira refere-se às raízes da cultura brasileira em origem africana. Dizendo de outra forma, queremos nos reportar ao modo de ser, de viver, de organizar suas lutas, próprio dos negros brasileiros. E, de outro lado, as marcas da cultura africana, independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia a dia, alimentares, vestuários e música. Então, estudar africanidades brasileiras significa estudar um jeito de ver a vida, o mundo, o trabalho, de conviver e lutar por sua dignidade, próprio dos descendentes de africanos, que ao participar da construção da nação brasileira, vão deixando nos outros grupos étnicos com que convivem suas influências e, ao mesmo tempo, recebem e incorporam as daqueles. Com que finalidade estudar brasilidades brasileiras? Muitas são as finalidades, porque devemos incluir africanidades brasileiras no currículo escolar. Por exemplo, ensinar e aprender como os descendentes de africanos vêm nos mais de 500 anos de Brasil, construindo suas vidas e suas histórias no interior do seu grupo étnico e no convívio com outros grupos. Conhecer e aprender a respeitar as expressões culturais negras que compõem a história e a vida do nosso país, mas, no entanto, são pouco valorizadas. Compreender e respeitar diferentes modos de ser, viver, conviver e pensar. Discutir as relações étnicas no Brasil e analisar as perversidades da assim designada democracia racial.
Nilo, presente para a civilização egípcia. Suas enchentes, as terras vão fertilizar. Era um ciclo de vida que a cada ano recomeça. Suas cheias periódicas faz a agricultura prosperar. Alto Egito e Baixo Egito, o rei Menes resolveu unificar. Tornou-se o primeiro faraó do Egito e com a realeza faraônica tudo foi administrado. O faraó era rei e sumo sacerdote. Era considerado um deus e era autoridade militar. Incorporava o espírito de Ossos, fazia o ritual da morte e renascimento para as terras fertilizar. Colaboradores do faraó, o vizir, primeiro-ministro, impostos sabia arrecadar. Os sacerdotes administravam os templos. Os escribas sabiam ler, escrever e contar. A religião estava presente em tudo no Egito. O principal deus era Ra. Horus representava o dia. Isis, boa esposa, da casa sabia cuidar. A crença na vida após a morte, rituais funerários, para o processo de mumificação realizado. No tribunal de Osíris, rei do morto, o faraó era julgado, para na vida eterna entrar. Egito, grande civilização. Grande legado podemos apreciar. Civilização no norte da África. Beleza, riqueza e conhecimento ao mundo souberão mostrar. Eu vou falar um pouco sobre Kerma, a primeira capital do reino de Kush, na Núbia. Os primeiros registros de civilização dessa cidade foram pequenos poços que serviam para guardar grãos. Depois disso, Kerma foi a capital desse reino de Kush por mais de 1000 anos. E se desenvolveu graças à mineração de ouro. E por milhares de anos foi o maior produtor de ouro da antiguidade, até ser dominado pelo Egito. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as Candaças. No reino Kushita, no reino de Meroé, as mulheres da família real, elas tinham bastante, digamos assim, influência em comparação com outras civilizações da época. No princípio, elas apenas tratavam de preparar os filhos para a coroação, mas com o tempo elas foram ganhando uma participação maior. Como, por exemplo, algumas chegaram a exercer certa influência na escolha de reis e algumas chegaram até mesmo a se tornar rainhas, que esse foi o caso das Candaças, né? Então, o que ocorre? Muitas das Candaças do reino de Meroé, elas eram descritas como mulheres fortes, viris e ainda elegantes. Elas eram, digamos assim, realmente fortes, apesar de serem mulheres. Por exemplo, teve o caso de uma das Candaças, que ela foi descrita como uma mulher viril que participou mais ou menos no ano 23 a.C. de uma guerra contra os romanos e foi ferida em batalha a ponto de perder um olho. Portanto, as Candaças eram muito fortes nesse reino, não se tratava apenas de uma questão de delicadeza, e elas também tinham muito poder, praticamente todo o poder que um rei teria, só que sendo rainhas. Basicamente essas eram as Candaças no reino de Meroé. Bom dia, hoje vou falar sobre Napata, a nova capital kushita. Durante a dominação egípcia em Kush, os núbios adotaram muitos conhecimentos e costumes do Egito, como a escrita hieróglifa e as técnicas de artesanato. Muitos núbios ainda eram empregados como mão de obra nas construções e no exército do faraó. Kerma foi a primeira capital de Kushita, que foi construída em terras férteis e irrigadas graças ao rio Nilo. Eles foram os maiores produtores de ouro do mundo antigo e essa terra foi invadida pelos egípcios e ficou governada pelos mesmos. Olá, meu nome é Liev, sou de Madagascar, da África do Sul. Possuímos 18 grupos étnicos com maior influência nos malaio-polinésios, antigo grupo de colonizadores asiáticos. A principal atividade é a agricultura, com destaque na exportação de café, cravo da Índia e bauri. Califa. Olá, meu nome é Califa, sou de Botsuana, na África do Sul. Eu e minhas irmãs ajudamos a nossa mãe no trabalho de casa e quem nos sustenta é o nosso pai, no minério. Oi, meu nome é Lereto, sou de Chad, que fica localizado na África Centro-Norte, que tem aproximadamente cerca de 14,68 milhões de habitantes.
Bom dia, meu nome é Iana, sou de Camarões, na África Central. E a população tem cerca de 20 milhões de habitantes e as línguas oficiais são o inglês e o francês, mas eles também têm 270 idiomas diferentes. As mulheres de lá sofrem cotidianamente práticas que podem ser consideradas discriminatórias. Olá, me chamo Hannah, sou da África do Sul, um país independente que está situado no extremo sul do continente africano e é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico. Sua nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas. Bom dia, me chamo Kali, sou do Egito, continente da África do Sul, lugar desértico e muito rico em ouro. Olá, me chamo Mandissa, sou da Bahia, território africano, sou baiana. E assim está terminando nossa aula, e assim está terminando a exuberância da beleza africana. Um dia eu disse a vocês que a África viria para o Colégio Santo Antônio, e agora eu estou a mostrar beleza, elegância, as alunas vieram demonstrar. Assim a aula de história, todos gostam de apreciar. Show, beleza, fantasia e sonhos. A aula de história realmente é um show! Show!